Bom dia, galera! Vamos começar mais uma palavra. E o tema que o Espírito Santo trouxe para mim hoje é um tema que deixa muita gente desesperado, que deixa muita gente escravizado, que é o tempo. Eu ia falar tema de novo. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o tempo é que o tempo é um conceito. Tipo, você já parou para pensar por que um intervalo é chamado de segundos e a junção desses segundos é chamada de minuto? E junto com vários minutos dá 1 hora e depois que a Terra e o Sol parar de dançar, dá um dia completo. Quem foi que inventou isso? Eu não sei. Mas o que eu sei é que o tempo ele foi criado por Deus para nós, seres humanos, para que a gente pudesse se organizar em cada período, para que a gente pudesse ter uma noção do que foi passado, do que vai vir. Então o tempo ele foi criado para nos servir, para que a gente possa organizar os nossos dias. Ou seja, Deus não está preso ao tempo. Essa é a segunda coisa que a gente precisa saber. Deus é o Senhor sobre o tempo. O tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Porque nós vivemos em passado, presente e futuro. Mas a Bíblia fala, em Salmos 93, versículo 2, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Então, muitas vezes, nós temos perguntas bobas como o que era antes de Deus? Antes de Deus existir, o que acontecia? E a resposta é que não acontecia nada, porque Deus não tem um começo, Deus não foi criado, Deus existe desde a eternidade, e Ele mora na eternidade. E Ele vê o tempo diferente da gente. Na Bíblia também fala em Salmos 90, versículo 4, de fato, 1000 anos são para ti como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então você já parou para pensar que um Deus que vive na eternidade, que já passou vários e vários anos, os nossos dias, que às vezes demoram tanto para passar, para Ele são como segundos, porque Ele vive na eternidade. E aí nós temos ainda outro versículo que fala em Salmos 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. A gente não pode nem reduzir a Deus a um conceito de existência, porque existir significa que algo teve um começo e Deus não teve um começo. Eu sei que é uma coisa muito difícil para a nossa mente compreender, faz assim, é uma coisa muito grandiosa. A nossa mente realmente não consegue compreender porque a gente está preso a um esquema de tempo. Mas Deus não está preso a esquema nenhum. Ele é o Senhor sobre o tempo. O tempo para Ele passa diferente e Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele é onipresente. Então, mesmo que a gente não consiga entender se Deus é o Senhor sobre o tempo, então para a gente organizar o nosso tempo, a gente tem que pedir instruções a Ele, a gente tem que ir de acordo com o que Ele fala. Então nós vamos ver aqui o que Deus fala sobre o tempo. Especificamente agora sobre o passado. E para isso eu vou te contar, resumidamente, uma história da Bíblia que está em Gênesis, que começa na destruição de Sodoma e Gomorra, que eram regiões totalmente promíscuas, que pecavam muito contra o Senhor, desagradavam muito a Deus. E nessa região também estava Ló, que era um cara que era servo de Deus, e Deus teve misericórdia dele, queria poupar a vida dele e da família dele. Só que, enquanto Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, Ló estava fugindo com a família dele, com a mulher e seus filhos. Porém, ele disse, não olhem para trás. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás, eu vou ler aqui. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Ela se transformou em uma estátua de sal. E parece uma historinha boba de criança, mas eu quero dizer que é exatamente isso que acontece quando a gente fica olhando para o passado, para as coisas que passavam. A gente se paralisa, a gente fica preso em algo. E isso acontece na nossa alma, no nosso espírito. Às vezes Deus quer entregar coisas novas para nós, mas a gente fica preso naquilo que a gente já viveu, às vezes coisas boas que a gente se apegou, que às vezes a gente não quer deixar ir. Às vezes Deus está te dando uma direção nova, um futuro novo, para você mudar da sua casa, para você mudar de país, mudar de direção, mudar de curso. Um futuro novo, talvez um amadurecimento, um crescimento, algo novo para você. Mas a gente fica tão apegado nas coisas do passado, nas coisas que já estão confortáveis, que a gente fica paralisado. E isso não é bom. Deus nos fez para estar em constante crescimento e não para estar paralisado numa coisa que Ele já nos entregou. A Bíblia também diz,
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, se você está em Cristo, se você conheceu Cristo, você pode ter uma noção na sua cabeça. As coisas da sua vida não vão ser monótonas. Elas não vão ficar do jeito que elas estão. Você vai estar em constante mudança, em constante crescimento, porque se tem uma coisa que Deus quer fazer, é nos tirar da zona de conforto o tempo todo, porque é só assim que a gente amadurece. Então, não tenha medo das coisas novas que Deus tem para entregar para você, das coisas novas que Deus tem para te direcionar. Deus fala que Ele quer fazer novas todas as coisas. E às vezes nós ficamos presos no passado de outra forma. Às vezes nós nos apegamos com aquilo que nós fizemos antes de conhecer a Cristo e nós ficamos presos em um mar de culpa. Ou às vezes nós ficamos tristes por coisas que nos feriram, que aconteceram no passado, e nós ficamos presos no rancor e na falta de perdão. Mas isso também é terrível e paralisador para a sua alma, porque Deus quer fazer coisas novas em almas saudáveis, e o rancor e a culpa não é saudável para nossa alma. E tem um versículo que diz na Bíblia lá também, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4 ao 5. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus quer fazer coisas novas. As coisas que passaram, já passaram. Deus joga no mar do esquecimento aquilo que nós já fizemos. Nós somos uma nova criatura a partir do momento que conhecemos a Cristo. Tanto naquilo que nós fizemos de mal para Ele, tanto naquilo que foi feito de mal para nós. O Senhor tem cura para nós. Então por que nós vamos ficar remoendo aquilo que já passou? Se Deus tem coisas novas para nós, que é uma cura, que é uma vida sem lágrimas, que é uma vida sem dor, a vida na eternidade. Então, agora a gente já viu sobre o passado um pouco, vamos ver agora sobre o futuro, que é uma coisa que ultimamente tem sido muito desesperador para a maioria das pessoas. Na nossa idade, a maioria das pessoas que estão assistindo isso, a gente fica muito apressado por tudo aquilo que a gente tem que fazer, porque 20 e poucos, 18, 17, a gente tá pensando, eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que construir alguma coisa, eu tenho que construir um negócio, eu tenho que casar logo, eu tenho que ter filhos. E isso é extremamente sufocante, aí vem a ansiedade, a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir dinheiro? Como é que eu vou conseguir passar nesse curso? Como é que tá todo mundo conseguindo as coisas tão rápido, eu tô atrasado porque eu ainda não tirei carteira, eu ainda não moro sozinho e eu ainda não casei, ainda não tô nem no relacionamento, e isso fica nos maltratando, isso fica nos sabotando. Mas a Bíblia diz também sobre isso. Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, tem Mateus 6:34. Então, se o próprio Deus, que é o Senhor do tempo, tá te dizendo, cara, deixa as suas preocupações do amanhã pro amanhã, não quer dizer que você não tem que se organizar, quer dizer que você não tem que se preocupar. Preocupar. Preocupar vem de preocupar, você tá ocupando anteriormente, desnecessariamente, uma coisa que não devia estar sendo ocupada agora. A sua mente não deve ser ocupada por esses pensamentos de o que eu vou fazer, o que eu vou comer, porque a Bíblia diz também: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia também fala em Lucas capítulo 12, versículo 25 ao 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Para Deus é uma coisa extremamente pequena acrescentar uma hora do dia para as pessoas. Mas pra gente não é, a gente não consegue fazer isso. Por mais que a gente corra, por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente tenha muitas ansiedades com o futuro, a gente não consegue acrescentar uma hora do nosso dia, a gente não consegue pular logo pro futuro, pro dia de amanhã. A gente, sim, ainda é obrigado a viver cada processo, um processo de cada vez. E então, não tem por que a gente ficar se preocupando. Eu sei que falar é fácil, mas a Bíblia diz pra gente entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor. Então, se um dia você estiver muito preocupado com o futuro, basta você dizer: Deus, eu vou me planejar da maneira que eu posso, e aquilo que eu não posso eu entrego nas suas mãos.
Deus tem um tempo determinado para cada coisa e para cada pessoa. Então, não tem por que a gente ficar se comparando com o tempo dos outros, sendo que Deus tem coisas para cada um de nós individualmente. Busca no Senhor aquilo que Ele tem. Busca no Senhor, pede, Senhor, como é que eu posso organizar o meu tempo para que seja na hora certa? Deus, se eu estou atrasado, então faz um milagre na minha vida para que eu possa acompanhar o plano que o Senhor tem para mim. E agora nós vamos falar sobre o presente. Eu deixei por último, porque normalmente nós temos problema com o passado e com o futuro. Mas não se engane, nós também temos problemas com o presente. A primeira coisa que eu quero falar é que o presente é realmente um presente. Deus deu o presente para nós, para a gente tratar como um presente. E um presente, um presente mesmo, nossa, estou falando muito presente, mas um presente a gente ganha ele para usar e para desfrutar. Quando eu ganho uma roupa, eu ganho ela para que eu possa usar, né? Ela tem uma utilidade para que eu possa desfrutar, porque é legal você ganhar uma roupa nova, uma roupa bonita, que você faz sentir prazer nela em estar usando ela. E da mesma forma, o tempo presente é um tempo que a gente tem que usar e desfrutar. O que a Bíblia diz sobre isso? Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao 4. Então, o que a Bíblia diz para a gente fazer com o nosso tempo presente é que a gente mantenha o pensamento nas coisas do alto. E uma coisa que nós temos problema é usar o nosso tempo presente da forma correta. Nós costumamos desperdiçar muito aquilo que Deus nos entregou. Eu disse lá no começo que o tempo foi entregue para que a gente possa nos organizar. E muitas vezes nós estamos tão focados na nossa vida terrena, nas coisas que são as nossas obrigações, ou nas coisas que são o nosso entretenimento, que nós esquecemos de focar nas coisas do alto, que é para isso que serve o nosso tempo, na verdade. Nós precisamos lembrar a todo momento, em todas as nossas vivências, que a gente está produzindo algo para o alto. Nós estamos produzindo algo não para o reino dessa terra, mas para o reino dos céus. E não me entenda errado, eu não quero ser a pessoa que vai pregar aqui uma positividade, uma produtividade abusiva, que você tem que fazer, você está perdendo seu tempo. Não, nós temos que usar esse tempo de uma forma muito eficiente, nós temos que ser intencionais. Do jeito que a gente está usando o nosso tempo, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas inúteis, com coisas tolas. A gente tem sim que pensar no que a gente está gastando, no que a gente está fazendo. Mas a Bíblia também fala, em Salmos capítulo 127, versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. O que eu quero te dizer é que você também precisa do descanso. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. É inútil ficar trabalhando incansavelmente para conseguir juntar algum tesouro nessa terra. Porque o Senhor, Ele também nos fez para desfrutar do tempo presente, para aproveitar. Então, uma coisa que eu tenho para dizer sobre o presente para você: não desperdice o seu tempo fazendo coisas bobas quando você pode gastar para implantar o reino de Deus. Mas também tenha o seu momento de descanso, porque desfrutar daquilo que Deus nos deu é uma coisa que agrada o Senhor também. Então, se a gente não pode se apegar ao passado, nem o presente, nem o futuro, a gente não deve viver apegado, escravo desses tempos. Aonde é que a gente tem que se apegar? E a resposta é: a gente tem que se apegar na eternidade. E não é só quando você morrer, não é só quando a gente passar pelo juízo final e for viver a vida inteira com Cristo. Não, a eternidade começa aqui, a eternidade começa agora. Você pode viver a eternidade nesse momento. O que a Bíblia diz sobre isso? Está em João 17, versículo 3. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, essa é a vida eterna, essa é a eternidade. É conhecer a Cristo. Enquanto nós estamos buscando conhecer a Cristo, sem nos preocupar com o que vai acontecer no futuro, sem ficar nos apegando com aquilo do passado, ou sem gastar o nosso tempo com coisas inúteis, mas olhando para Cristo, nós já estamos vivendo a eternidade. E é esse o tempo do Senhor, é esse o tempo que o Senhor quer que nós vivamos hoje. Então, busque viver a eternidade, busque conhecer a Cristo, e as outras coisas do seu passado, Deus já apagou, Jesus já esqueceu. O seu presente, Jesus está presente para viver isso com você da forma que agrada a Ele.
E o seu futuro, a ele pertence. Você só tem que se organizar, se planejar e entregar tudo nas mãos dele. Isso, amém. Tenha uma boa semana.